O Vasco da Gama está observando atentamente a situação de Tomás Coelho, atacante do Atlético PR, e recentemente fez uma consulta com o staff do jogador para entender as possibilidades de uma contratação. Coelho foi contratado pelo Atlético PR em 2022, com um investimento significativo de 2,5 milhões de dólares, o que fez dele uma das contratações mais caras da história do clube paranaense. No entanto, após o rebaixamento do Atlético PR para a Série B do Campeonato Brasileiro, a situação do jogador ficou incerta, e o clube está aberto a negociações para reavaliar seu elenco. O Vasco, em busca de reforçar seu time para a próxima temporada, vê em Coelho uma opção interessante para o ataque. A consulta ao staff do jogador demonstra o interesse do Gigante da Colina em contar com o atacante, que pode ser um bom reforço para o setor ofensivo do clube carioca. No entanto, a situação do jogador é complicada, pois seu contrato com o Atlético PR vai até dezembro de 2025, o que significa que o clube paranaense ainda detém os direitos econômicos do atleta e está em uma posição estratégica para decidir seu futuro. Embora o Vasco tenha demonstrado interesse, ainda não há uma proposta oficial para a contratação de Coelho. O Atlético PR, por sua vez, está passando por um processo de reestruturação financeira e administrativa. O clube busca reduzir seus gastos no departamento de futebol em 30%, e uma das opções para equilibrar as finanças é a negociação de alguns jogadores. Nesse sentido, Coelho, que teve um custo alto para o clube, é um dos atletas que pode ser envolvido em possíveis transações. Apesar de ter recebido diversas consultas de outros clubes, o Atlético ainda não recebeu nenhuma proposta formal por Coelho. Isso significa que o futuro do atacante ainda está em aberto, e ele pode ser emprestado para outro time, como o Vasco, ou até mesmo ter seu contrato renovado antes de um possível empréstimo. A ideia do Atlético é permitir que o jogador tenha uma nova chance de brilhar em outra equipe, enquanto mantém a possibilidade de um retorno em 2026, caso o time consiga retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. Caso o Vasco decida avançar para uma proposta, será necessário agir rapidamente. Coelho, com seu custo elevado e a concorrência de outros clubes, pode ser uma negociação difícil e cara. O clube carioca precisará avaliar bem o investimento, já que o atacante ainda é uma das contratações mais caras da história do Atlético PR. O valor pago pelo clube paranaense por 50% dos direitos econômicos de Coelho foi de 2,5 milhões de dólares, o que, na cotação da época, representava cerca de 12,8 milhões de reais. Portanto, o Vasco terá que pesar os prós e contras dessa possível contratação, levando em conta não apenas o valor investido no jogador, mas também as condições financeiras do clube e a necessidade de reforçar o elenco para a próxima temporada. No campo esportivo, Tomás Coelho pode ser uma adição importante para o Vasco, especialmente considerando as carências do time no setor ofensivo. O atacante tem características de jogo que podem agregar ao estilo do time, oferecendo opções e profundidade ao ataque. Com a chegada de Coelho, o Vasco ganharia um jogador com potencial para fazer a diferença e colaborar para que o time tenha mais opções no ataque, algo que é vital para a próxima temporada, onde o clube tem grandes expectativas de melhorar seu desempenho e voltar à elite do futebol brasileiro. No entanto, o cenário ainda está em aberto, e o Vasco precisará monitorar atentamente a situação do jogador. O clube paranaense, apesar de estar aberto a negociações, não pretende se desfazer completamente de Coelho e tem outras alternativas para mantê-lo no clube. A possível ampliação do contrato de Coelho e um empréstimo para outra equipe pode ser uma solução para o Atlético PR, enquanto o jogador tem a chance de continuar sua carreira em um novo time, mas com a possibilidade de retornar ao Furacão em 2026. O mercado de transferências do futebol brasileiro é dinâmico e, como sempre, as negociações podem mudar rapidamente. O Vasco, portanto, terá que agir com rapidez e estratégia se realmente quiser contar com Tomás Coelho na próxima temporada. Com o foco em reforçar o elenco e melhorar a equipe para os desafios que virão, o clube carioca terá que se preparar para uma possível disputa por Coelho e garantir que a negociação seja vantajosa tanto em termos esportivos quanto financeiros. O impacto dessa contratação seria significativo para o Vasco, que precisa melhorar suas opções ofensivas e garantir que o time tenha as ferramentas necessárias para brigar por melhores posições no Campeonato Brasileiro e em outras competições. A chegada de Coelho pode ser uma das peças-chave no planejamento do clube, mas a negociação ainda depende de muitos fatores, incluindo a postura do Atlético PR e o valor que o Vasco estará disposto a investir. O próximo capítulo dessa história está por vir, e os torcedores do Vasco certamente ficarão atentos a cada movimentação nos bastidores do clube. Em suma, o interesse do Vasco em Tomás Coelho representa uma oportunidade de reforçar o ataque com um jogador talentoso, mas a negociação será desafiadora, envolvendo não apenas questões financeiras, mas também a concorrência com outros clubes e as necessidades do Atlético PR. A torcida vascaína, ansiosa por boas notícias no mercado, aguarda os próximos passos da negociação e espera que o clube consiga trazer reforços que fortaleçam o time para a temporada de 2025.